Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será o Criador na cruz. Antes de podermos nos aprofundar nesse tema e ao mesmo tempo ler o texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para podermos orar, pedindo que o Espírito de Deus nos ilumine para entendermos essa temática. Mas enquanto estaremos orando por isso, eu quero convidá-lo também para podermos orar por aqueles que enviaram seus pedidos para cá, para a nossa comunidade de oração. Aliás, eu te incentivo não apenas a enviar os seus pedidos, mas ao mesmo tempo orar pelas pessoas que têm colocado aqui os mesmos. Eu tenho gasto alguns momentos lendo ali os pedidos, tanta gente que tem sofrido e que precisa da intervenção do Senhor. Vamos orar uns pelos outros. Hoje, especificamente, eu quero te desafiar para orarmos pelo Sebastião Félix dos Santos, pela Mirtes Conrad, pela Aparecida Ferreira, pelo Valdecir Machado Azevedo, pela Eliana, pela Anésia Túlio de Lima e, ao mesmo tempo, pela Nelma. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra, porque sabemos que através dela o Senhor toca o nosso coração. Neste momento estaremos estudando a mesma. Pedimos que o mesmo Espírito que trabalhou com apóstolos e profetas que também fale conosco agora, nos iluminando para compreendermos aquilo que foi revelado. Colocamos também diante do Senhor cada um dos nossos irmãos e irmãs. Talvez não os conheçamos pessoalmente, mas estamos ligados pela mesma fé. E ao mesmo tempo sabemos que o Senhor se importa com cada pessoa. Por isso colocamos cada uma das pessoas que enviou o seu pedido para cá, nas suas mãos, te pedindo que o Senhor intervenha de acordo com a sua vontade. Esse meu amigo e irmão que nesse momento ora comigo e que precisa de um milagre, te peço, opere na vida dele, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou a um lugar da mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Uma das razões pelas quais, dentro da mensagem que nós estamos estudando essa semana, das mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, lá de Apocalipse no capítulo 14, você já sabe, nós já temos mencionado aqui várias vezes essa mensagem que João percebeu que Deus estaria enviando para a humanidade no tempo mais solene da história desse planeta, o momento em que o juízo estaria acontecendo no céu. João, ele vai mencionar aqui no capítulo 14, a partir do verso 6, dizendo: eu vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-la aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus, deem-lhe glória, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nessa primeira mensagem que é enviada da parte do céu, a ordem, e é isso que estamos analisando durante essa semana, enquanto o juízo está acontecendo no santuário celestial, a humanidade que aqui se encontra é exortada a adorar a Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Há um outro detalhe que a gente precisa entender aqui. Quando a rebelião começou no céu, uma das acusações que o inimigo fez contra o Senhor é de que Deus era um Deus egoísta, um Deus que não se importava com as suas criaturas. Que tudo aquilo que ele exigia das suas criaturas fazia com que esses seres criados se tornassem, na verdade, escravos da parte de Deus. Liberdade só existiria mesmo, na perspectiva da rebelião, se as pessoas fossem livres para fazer tudo o que quisessem, sem se preocupar com as consequências. O fato é que ele conseguiu ludibriar 1/3 dos anjos de Deus. E aqui no nosso planeta, conseguiu nos envolver dentro dessa mesma rebelião. Apocalipse capítulo 12 vai mencionar que houve uma guerra no céu,
que Miguel, um dos nomes usados por Cristo Jesus, quando ele usa a armadura celestial e dirige o exército celestial na luta contra as forças do mal, lutou contra o dragão. E é claro, o dragão não poderia vencê-lo. Apesar de ter perdido essa batalha, o Senhor Jesus permitiu que ele oferecesse a sua plataforma de governo para os mundos que Deus havia criado. Se algum deles aceitasse essa mesma plataforma, ele teria um tempo para governar sobre esses seres, e então, depois desse tempo, seria analisado quem realmente estava falando a verdade. O fato é que ele veio para o nosso planeta e os nossos pais, Adão e Eva, aceitaram a proposta da rebelião, se bem que foram enganados pelo arqui-inimigo. Como Deus agiu diante disso tudo? A partir desse momento, um plano eterno que estava já na gaveta do Senhor Deus, ele foi apenas desengavetado, porque a Bíblia vai mencionar que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado ou que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano para a salvação da humanidade já existia há muito tempo, mas há muito tempo atrás, antes mesmo que o planeta fosse criado, porque nada apanha Deus de surpresa. O fato é que a partir daí, toda a atenção do céu foi concentrada no nosso pequeno planeta. A humanidade, apesar de estar em rebelião contra Deus, se tornou o foco do amor e do amparo do Senhor Deus. Mas uma das coisas que mais chocou o universo foi quando o Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina, quando ele mencionou diante dos anjos, no livro História da Redenção, Ellen White vai mencionar isso, quando ele mencionou diante dos anjos que ele assumiria a natureza humana, se tornaria um ser humano, misturando a sua essência eterna com a essência da humanidade, de uma forma que não daria para poder se desmisturar depois disso. Ele se tornaria um ser humano para todo sempre. E mais do que isso, assumiria a culpa pelos pecados da humanidade. E morreria a morte que o ser humano merecia, porque o salário do pecado é morte. Os anjos de Deus se ofereceram para assumir o lugar de Cristo Jesus. Mas ele mencionou que a vida de um anjo não resolveria o problema. Teria que ser Deus, apenas Deus poderia pagar esse mesmo preço, assumindo, é claro, a própria natureza humana. Nessa perspectiva, Deus se torna agora o segundo Adão, encarnando-se, nascendo de uma menina de 16, 17 anos, misturando seu DNA divino com o DNA dessa menina. Vive com a humanidade durante 33 anos. Um pouco antes da sua morte, lá em João no capítulo 10, o próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu amo as minhas ovelhas e delas eu sou amado. O bom pastor, ele não apenas conhece as suas ovelhas, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus vai dizer: e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Doa para reassumi-la depois. Cristo Jesus, ele ficou na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário, não como um pobre coitado. Eu me lembro que há alguns anos atrás, na época da Páscoa, numa cidade do interior de São Paulo, a cidade de Piracicaba, tem uma encenação muito bonita a respeito dos últimos momentos da história de Jesus Cristo. E eu me lembro que uma rede de televisão estava fazendo uma entrevista com as pessoas que tinham assistido uma dessas encenações. E uma senhora que foi entrevistada foi questionada pelo repórter, perguntando o que a senhora achou da apresentação. Ela olhou e disse: foi tudo muito bonito, mas me deu uma dó de Jesus, coitadinho de Jesus. Com certeza essa mulher, ela não entendeu o que a Bíblia falava a respeito de Jesus. Jesus não era um coitadinho. Aliás, não havia pregos o suficiente no nosso planeta ou no universo que pudessem mantê-lo pregado à cruz. Não havia força bruta que pudesse obrigá-lo a morrer se ele não tivesse decidido dar a sua vida como tal. Quando os inimigos de Jesus passavam em frente da cruz, balançavam a cabeça e diziam: não é o Cristo? Desce daí e creremos em você. Ele, na verdade, tinha um poder não apenas para descer da cruz, mas para poder destruir a humanidade como um todo, bem como as forças do mal que ali se encontravam. Mas ele escolheu a cruz, porque esse era o único caminho para poder salvar a humanidade. O amor prendeu Cristo Jesus ali na cruz. Isso é algo realmente tremendo. E o que isso tem a ver, pastor,
com o texto de hoje, com a ordem de adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Cristo Jesus, ele deve ser adorado não apenas porque ele é o nosso Criador, como já vimos durante a semana, mas ele deve ser adorado também porque, além de ser o nosso Criador, quando ele perdeu a humanidade, porque a humanidade passou para o lado da rebelião, ele não cruzou os braços e ficou olhando, mas ele veio para resgatar aquele que havia se perdido. E para conseguir tal façanha, ele assumiu a natureza humana e tornou-se um de nós para todo sempre. Por isso, o Senhor Jesus é digno da nossa adoração e do nosso louvor. A Trindade estava unida nesse ato. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, ele vai mencionar que o Espírito também ama o ser humano de tal forma que quando Cristo foi para o céu, ele veio para estar conosco, para habitar dentro de nós. Você percebe que a Trindade Divina está unida em amor para nos salvar. Qual deve ser a nossa atitude num tempo tão solene quanto esse? É a última fase da história desse mundo. É o momento no qual o universo todo olha para a sala do trono para perceber quando o último caso será analisado e então Jesus se levantará do santuário celestial para poder dizer: está consumado, acabou. O julgamento terminou, agora eu vou descer para poder buscar os meus filhos. Todo o universo olha para esse momento. Qual deve ser a nossa atitude? Na perspectiva de João, na perspectiva de Paulo, nós devemos adorar a esse Criador. Eu gosto muito da maneira como Paulo, aqui na carta aos Filipenses, ele diz: porque Cristo se humilhou, assumiu a humanidade, morreu a morte de cruz. O texto vai dizer: por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, nesse momento, nós somos chamados a viver uma vida de adoração a Deus. Não apenas porque Ele é o nosso Criador, mas também porque Ele é o nosso Redentor. Durante esse dia, mantenha uma atitude de adoração a Deus em todos os momentos da sua vida. Quer as circunstâncias sejam boas ou ruins, adore a Deus, porque Ele é Criador e porque Ele é Redentor. Que Deus te dê um dia muito abençoado na presença dele. E não se esqueça, eu estudo a lição. E você?